Tem uma vontade irresistível de saborear a melhor informação? Dos artigos de opinião até ao acesso antecipado aos Podcast Plus e muitas mais vantagens em ser assinante Observador. Desfrute de tudo como se fosse a última dentada. Não fique de água na boca e aproveite a nossa campanha limitada aos primeiros 500 assinantes. Assine agora em observador.pt por apenas 95 cêntimos por semana. É o preço de um pastel de nata. Saúde e Segurança Social numa casa dividida é o título do artigo assinado esta sexta-feira no site do Observador por Miguel Gouveia, é professor associado da Católica Lisbon School of Business and Economics. Muito bem-vindo. Bom dia, boa tarde, aliás, obrigado pela oportunidade. Obrigada a nós por ter aceitado o nosso convite. Um artigo, este que assina hoje no site do Observador, sobre a má gestão de serviços, o desperdício, a má otimização de recursos, que ilustra de resto com 2 casos, no seu entender, reveladores de como a Segurança Social gera efeitos negativos no SNS e vice-versa. Comecemos, Miguel Gouveia, pelo primeiro exemplo, os internamentos sociais. O que é que está a falhar? Pois, o que está a falhar é que neste momento nós temos cerca de 380 mil dias de internamento por ano, pelo menos são as estimativas para 2024. Temos 380 mil dias de internamento por ano de pessoas que não têm razões clínicas, médicas para estar internados, mas que não têm um sítio para onde ir. Normalmente são pessoas idosas ou pessoas com algum grau de incapacidade mais elevado. Seria muitíssimo mais barato para o país se estas pessoas pudessem ser colocadas em estruturas como lares ou como instituições da Rede Nacional de Cuidados Continuados e Integrados. Ficava muito mais barato para o país, além de ser melhor para estas pessoas, porque estar num hospital quando não é necessário é muito mal do ponto de vista do ambiente humano e é perigoso, porque apesar de tudo uma estadia hospitalar tem sempre riscos de infecções hospitalares e outros problemas possíveis. Portanto, Miguel Gouveia, mas é muito mais barato para o país se eles pudessem sair dos hospitais, não é? E diga-me uma coisa, porquê é que, no seu entender, há falta de investimento na rede de cuidados continuados, até porque, de acordo com o que diz, isso permitiria até algumas poupanças no investimento no Serviço Nacional de Saúde, que está mal orientado, digamos assim. O que é que se passa para que não haja esse investimento num país que está cada vez mais envelhecido? Pois, isso é uma boa pergunta. Eu não tenho uma resposta completamente satisfatória, embora suspeite de algumas razões. As razões de que eu suspeito são, em primeiro lugar, o facto de a maioria das instituições na Rede Nacional de Cuidados Continuados e Integrados serem do setor social, não são instituições estatais. E o Estado, quando é para gastar dinheiro que não vá para o Estado, é sempre um bocadinho mais poupado, para não dizer mesmo sovina. E, portanto, por poupar alguns dinheiros no montante que é transferido para financiar estas instituições, o Estado acaba por, no fundo, dar tiros nos pés, porque acaba por gastar bastante mais no outro lado. Se fizesse um investimento maior nesta rede, isso seria bastante melhor para os portugueses em geral e era melhor para o próprio Estado. Mas isso requeriria vistas largas e significaria perceber que era um investimento e não apenas estar a gastar no dinheiro, não é? Sendo que há também um Programa Nacional de Implementação das Unidades de Hospitalização Domiciliária, foi lançado já há quase 7 anos e tem resultado, pelo menos em algumas regiões, tem produzido os efeitos desejáveis a nível nacional ou até poderia ser mais otimizado, no seu entender? Olha, o que eu conheço sobre o Programa de Hospitalização Domiciliária é muito positivo, tem vindo a crescer. E os resultados são bastante bons. Penso que poderia eventualmente ser ampliado, mas repare, o programa de hospitalização domiciliária não é uma resposta ao problema dos internamentos sociais, porque o problema dos internamentos sociais são de pessoas que já não precisam de ser acompanhadas por unidades de saúde, seja hospitalares, seja em casa.
em princípio, o problema de saúde está resolvido, ou pelo menos a sua esmagadora maioria está resolvido, não é? Portanto, são questões bastante diferentes, não é? No seu artigo dá um exemplo que é muito elucidativo, fala das dores crónicas nas costas de que sofre uma parte considerável da população e a bola de neve que isso gera para a economia, para concluir que o Ministério da Saúde toma decisões com vistas curtas. Explique-nos lá essa relação. Pois, o que se passa é o seguinte, aqui há uns anos atrás, em 2019, o Infarmed em particular e o Ministério da Saúde em geral mudaram as regras que são utilizadas para avaliar se determinados medicamentos e outras tecnologias e outras inovações em saúde merecem ser integradas e comparticipadas no Serviço Nacional de Saúde. Uma das coisas que aconteceu foi que se adotou uma ótica, na minha opinião, bastante míope, de que só os custos para o Ministério da Saúde é que contam na medida quando se fazem avaliações de inovações, quando se vê quais são os ganhos de saúde que têm e que impacto é que têm nos custos para o país. Ao fazer a avaliação apenas com base nos custos do Ministério da Saúde, isso significa que sempre que uma inovação tem enormes vantagens, mas não são diretamente para o Ministério da Saúde ou não são substancialmente para o Ministério da Saúde, o Ministério da Saúde basicamente ignora essas inovações. Nessas circunstâncias, coisas que podem poupar imenso dinheiro à Segurança Social, como reformas antecipadas ou dias de baixa, são ignoradas pelo Ministério da Saúde. O caso das dores nas costas é um caso paradigmático. Porquê? Porque apesar de não ser um problema de saúde que gera muita mortalidade, não é muito grave, é um problema de saúde extraordinariamente prevalente. Ou seja, quando nós olhamos para estudos internacionais sobre quais são as piores fontes de carga da doença na maior parte dos países ricos, se olhar para países como Portugal e muitos outros países europeus, as lombalgias, portanto as dores nas costas, as dores no pescoço, são das maiores fontes de carga da doença. É uma daquelas coisas que pode não matar, mas tem um enorme impacto no bem-estar da população portuguesa. E nós sabemos que há uma percentagem enorme de pessoas que sofrem com isto, sobretudo a partir de uma certa idade, e em particular pessoas que tiveram muitas vezes trabalhos com algumas exigências físicas. E o que nós vemos também é que estas pessoas começam a ter muito cedo na sua vida, relativamente a outras, necessidade de se reformarem por incapacidade, e mesmo quando não se reformam, têm muitos dias de baixa, muitos dias em que precisam de receber subsídio de incapacidade temporária. Portanto, este é um enorme custo para as pessoas e, sobretudo, é um enorme custo para o país e, sobretudo, para a Segurança Social. Acontece que se houver inovações, se houver novos medicamentos, novas tecnologias em saúde, que consigam reduzir substancialmente estes custos para o país, o que nós vamos ver é que a probabilidade destas inovações serem adotadas pelo Serviço Nacional de Saúde é pequeníssima, porque estes benefícios não contam para nada. Nós não sabemos exatamente até que ponto estes critérios já prejudicaram a Segurança Social e já prejudicaram o país em geral, porque é difícil fazer uma contabilidade destas situações, mas a minha suspeita é que estes custos, estes desperdícios, correm o risco de ser substanciais, não é? E está explicada essa relação que fez entre as dores nas costas e depois os custos que isso tem para a Segurança Social e para a economia. Vou lançar-lhe um desafio difícil em 30 segundos, porque temos de terminar. Daria aqui alguma sugestão para melhorar a performance do Estado na saúde e na Segurança Social? Olha, a situação mais simples, mas muito difícil, era que, tal como já aconteceu em Portugal aqui há uns anos atrás, houvesse um Ministério que abarcasse simultaneamente a Segurança Social e a saúde. Como são partes do orçamento muito, muito grandes, de facto seria um super-ministério, seria muito pesado, mas acho que pelo menos exigir uma maior coordenação entre os dois ministérios,
o que, em última análise, acaba por ser uma responsabilidade do Primeiro-Ministro. Exigir uma maior coordenação entre os dois ministérios, acho que é o mínimo que o país pode pedir para evitar desperdícios e disfuncionalidades, não é? E fica essa sugestão no final desta conversa com o colunista do dia. Muito obrigada, professor Miguel Gouveia, professor associado da Católica Lisbon School of Business and Economics, que esteve aqui a olhar para essa má gestão dos serviços e dos recursos na saúde e na segurança social. Até falámos hoje sobre dores nas costas. Se gostar deste podcast, pode seguir, dar 5 estrelas e comentar o episódio na Apple Podcasts ou no Spotify. Pode também subscrever e gostar no YouTube. Assim recebe uma notificação sempre que houver um novo episódio.